pode se assentar, nós vamos para a palavra que traz como tema decisões que mudam a nossa história. Fala comigo, decisões que mudam a nossa história. As decisões mais importantes da vida não começam apenas ou a partir das nossas circunstâncias. As decisões mais importantes da vida precisam ser a partir de quem nós escolhemos ouvir, crer e seguir. Fala assim, ouvir, crer e seguir. Em Cristo nós somos chamados a rejeitar as vozes contrárias à palavra de Deus. A quem eu chamo hoje de a voz da serpente, fazendo referência à voz que Eva ouviu lá no Jardim do Éden. Nós precisamos rejeitar essa voz que não é a voz de Deus. E nós precisamos confiar na bondade do Pai e caminhar em obediência à direção do Espírito Santo. Toda decisão revela em qual voz nós estamos confiando. Lá no Jardim do Éden, Deus deu ao ser humano liberdade, provisão, uma ordem clara. Havia muitas árvores disponíveis e havia apenas uma árvore a qual eles não deveriam comer. Em Gênesis 2, 16, 17, Deus disse, de toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. E o texto continua dizendo, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. A queda da raça humana não começou quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. A queda da raça humana começou quando eles passaram a ouvir uma voz que questionava o caráter de Deus. Em Gênesis 3:1, que relata a queda da raça humana, a voz da serpente vem e diz, é assim que Deus disse? A serpente veio para produzir dúvida. Deus realmente seria bom? Deus estaria escondendo algo? A vontade de Deus seria restritiva? Seria melhor definir por si mesmo o que é bem e mal? Muitas das nossas decisões são travadas neste lugar. Esse aqui é o ponto. Quando nós enfrentamos um momento de escolha, nós precisamos perguntar, eu estou seguindo a palavra de Deus? Eu estou seguindo a direção do Espírito Santo? Ou estou seguindo os meus medos, as minhas feridas, os meus desejos, as minhas opiniões ou opiniões de pessoas que não têm Deus? A primeira decisão que muda a nossa história é a decisão de crer na bondade de Deus. Crer que Deus é bom. A raiz do pecado foi desconfiar do coração do Pai. A serpente ali, Satanás, não apenas ofereceu um fruto. A serpente veio com uma distorção da imagem de Deus. Ela insinuou que Deus não era generoso. Em Gênesis 3:5, a serpente diz, porque Deus sabe que no dia em que dele, ou seja, desse fruto, que ele proibiu para vocês comer, que está tirando aqui essa oportunidade, Deus sabe que no dia que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Mas a Bíblia apresenta Deus como um Deus bom, fiel e generoso em vários textos. Salmo 34:8 diz, provem e vejam que o Senhor é bom. 1 João 4:8 diz, Deus é amor. Romanos 8:32 diz, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus é bom. E a maior prova da bondade de Deus não é a ausência de lutas na nossa vida. Porque hoje as pessoas querem servir a Deus, mas querem servir a Deus se não tiver luta, se não tiver dificuldade, se não tiver tempestades. A maior prova da bondade de Deus não é a ausência de lutas. A maior prova da bondade de Deus é Cristo pendurado na cruz, morrendo em nosso lugar. Deus não ficou distante da humanidade caída. Ele enviou o seu próprio Filho para nos resgatar. Então, a raiz do pecado foi desconfiar do coração do Pai. Crer é o início de uma vida de fé. Crer é o início de uma vida de fé.
E sinônimo de crer é obediência. Abraão creu. Gênesis 15, 6 diz, e isso lhe foi imputado, foi creditado na conta do relacionamento de Abraão com Deus, foi creditado justiça. Quando nós somos justificados diante de Deus, nós podemos nos aproximar de Deus. E nós não somos justificados por nossas boas obras, nós somos justificados pela fé e pelo que Cristo fez em nosso lugar. Quando Abraão creu na promessa, era através do descendente de Abraão que viria a bênção a todas as famílias. Jesus Cristo é descendente de Abraão. E quando ele creu em Deus, isso foi creditado na conta dele. Justiça. Queridos, crer não é apenas reconhecer que Deus existe. Crer é confiar que Ele é realmente quem Ele diz ser na sua palavra. Crer é confiar que Deus é Pai, que Ele é protetor, que Ele vai cuidar da gente, que Ele é o maior interessado em que eu e você demos certo na vida. Crer é confiar que Ele é Salvador, e não somente Salvador para a eternidade, mas Salvador também para as situações adversas da nossa vida. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem de Yahvé, o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Crer é isso, é confiar que Ele é quem Ele diz ser, Pai, Salvador, confiar que Ele é Senhor, que Ele comprou a gente com o sangue do Seu Filho, Jesus Cristo, e nós pertencemos a Ele, nós somos propriedade exclusiva do Senhor, nós somos povo eleito, nós somos raça eleita, nós somos nação santa, nós somos do Senhor, Ele nos comprou, Ele é o nosso dono. Crer é confiar que Ele é quem diz ser, e Ele diz que na palavra que Ele é bom, que Ele é digno de toda a nossa vida. Se você é discípulo de Jesus, quando a vida não fizer sentido, escolha lembrar-se do caráter de Deus revelado em Jesus. Às vezes a gente não compreende algumas ordens dos nossos pais. Às vezes a gente não compreende o pai da gente acordando a gente de madrugada para fazer alguma coisa. Às vezes a gente não compreende algumas situações que Deus faz com a gente também. Mas quando a gente confia no caráter dele, que ele é bom, a gente sabe que é para o nosso bem. Não baseie a sua fé apenas naquilo que você sente. Eu senti um arrepio. Não baseie a sua fé apenas no que você sente. Não é proibido sentir arrepio. Mas eu não sou de sentir arrepio. Não baseie a sua fé apenas naquilo que você vê. Porque às vezes a gente é traído por aquilo que a gente sente. Às vezes a gente é traído porque os sentimentos passam. Não baseie a sua fé naquilo que você vê. Baseie a sua fé naquilo que a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, traz para você. Aqui é alimento para nós. Em João 6,63, Jesus diz, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Alimente-se da palavra. Você precisa trocar a pergunta, por que que Deus está me privando disso? Por que que Deus está me tirando disso? Não faça essa pergunta. Faça de modo diferente. Senhor, o que que a tua bondade quer me ensinar? Do que a tua bondade quer me proteger? Porque, irmãos, se Deus respondesse todas as nossas orações, nós sabemos, por experiência que é mais antigo na fé, sabe, que não iria dar bom, irmãos. Imagina se Deus ouvisse tudo realmente que a gente pedisse, sem ter discernimento do futuro. Ele é eterno e a bondade dele nos protege, a bondade dele nos guarda. Deus é bom. A voz da serpente quer dizer o seguinte, está vendo você, crente? E por que acontece isso com você? Você diz, porque Deus é bom. Deus está formatando algo em mim, que lá no futuro eu saberei. Eu ainda não entendo o porquê, mas Deus vai fazer coisas grandiosas na minha vida. Para isso, alimente-se diariamente. Alimente a sua fé pela palavra, pela oração, pela comunhão. Como diz em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Vimos que a primeira decisão
que pode mudar a nossa história é crer na bondade de Deus. Fala assim, eu creio na bondade de Deus. Fala pela fé, fala bem forte, pessoal em cima, fala assim, eu creio na bondade de Deus. Segunda decisão que pode mudar a nossa vida, confiar em Deus acima das pessoas, acima dos nossos recursos e acima das circunstâncias. Confiar. Há uma diferença entre crer em Deus e entregar a vida a Ele. Entregar a vida. Nós podemos afirmar que Deus existe, mas até os demônios, como está escrito na palavra, creem e estremecem. Até arrepia, né? Estremece, não sei se eles arrepiam, não sei se tem cabelo, nunca vi um demônio, graças a Deus. Então, podemos afirmar que Deus existe, mas, mesmo afirmando que Deus existe, ainda tentar controlar tudo com as nossas próprias forças. Eita! Confiar, irmãos, é colocar a nossa segurança, colocar o nosso futuro, colocar a nossa família, colocar as nossas decisões nas mãos do Senhor. Isso é confiar. Quando nós fomos comprar essas cadeiras, das quais vocês estão sentados, nós procuramos um ferro de qualidade, não só a espuma dessa cadeira de qualidade, mas o ferro. E eu já procurei assim, disse assim, eu preciso de algo com garantia. Pagamos mais caro, mas ninguém precisa. Quando a gente chega em algum lugar que a gente está assim, um pouquinho, né? Um pouquinho acima, né? Você sabe de quê? Às vezes a gente vai pegar uma cadeira de plástico nas reuniões, o que a gente faz? Pega duas. Essa cadeira você não precisa pegar duas, você senta e confia. Por que a gente pode confiar numa cadeira dessa e a gente não confia em Deus? Diz que confia, mas a gente está sempre pedindo, pegando os pedidos de volta. Ou você confia, ou você não confia, irmão. Ou você confia que Deus cura, ou você não confia. Ou você confia que Deus vai cuidar da sua família, ou você não confia. Você tem que confiar em Deus. Provérbios 3, 5 a 6 diz, confia no Senhor de vez em quando. É isso que está escrito? Confia no Senhor de todo o seu coração, de todo o seu espírito, de todo o seu íntimo. E ele diz, não te estribes do teu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece Ele em todos os teus caminhos. O que é reconhecer Deus em todos os teus caminhos? Senhor, estou indo ali fechar um negócio. Senhor, estou indo ali pagar um negócio. Estou indo ali fazer isso. Senhor, um pastor que me batizou disse assim, olha, o crente que é crente de verdade, que ora, até quando ele vai cometer um pecado, Senhor, estou indo ali pecar. Porque aí Deus manda um livramento. Você tem que orar, você tem que falar com Deus, irmão. Você tem que conversar, dizer para Ele, Senhor, estou sendo tentado. Olha o que está acontecendo, Senhor, essa é a minha situação. Você não precisa mentir para Deus, você não precisa disfarçar para Deus, usar a máscara para Deus. Seja você mesmo, não, você precisa confiar e você precisa reconhecer Ele em todos os teus caminhos. E o que Ele vai fazer naqueles caminhos que estiver torto? Ele endireitará as tuas veredas. Jeremias, ele contrasta os dois caminhos. Em Jeremias 17, 5 e 7, ele diz, maldito o homem que confia no homem. O texto vai continuar dizendo, coloca, né, ali como a sua salvação. Maldito o homem que confia no homem, mas ele vai contrastar, ele vai dizer, bendito o homem que confia no Senhor. Onde é que está a sua confiança? A confiança em Deus produz estabilidade em tempos difíceis. Isso é muito forte. A confiança em Deus produz estabilidade em tempos difíceis. Sabe, queridos, tem pessoas que querem andar hoje com Deus só se tiver tudo bem. Presta atenção, confiar em Deus não significa que não vai fazer calor em agosto, irmãos. Não é isso, não. Confiar em Deus não significa que não vai ter calor, que não vai ter baixa umidade, que não vai ter seca, não vai ter tempos de lutas. Agora, confiar em Deus significa que a nossa raiz está em uma fonte que nunca seca. Sabe o que é confiar em Deus? Mateus 7, 24, 25, ele está fechando os discursos que são chamados de as bem-aventuranças, o sermão do monte. E aí ele fecha dizendo, põe para mim, por favor, Mateus 7, 24, 25. Caiu a chuva, mas aquele que ouve a palavra e a pratica, está no contexto. A casa está edificada sobre a rocha. Caiu a chuva.
transbordaram os rios, e alagou a cidade. Mas a casa que está edificada sobre a rocha, aquele que ouve a palavra e pratica, está firmada. Sopraram os ventos, mas a casa que está edificada sobre a rocha, aquele que ouve a palavra e a pratica. O que acontece? Ela não caiu. Ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha, estava fundada sobre Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele mesmo Jesus que operava milagres, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Fala comigo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sabe, o Espírito Santo nos ensina a viver com uma confiança filial, como um filho. Sabe, o filho, quando a criança está crescendo e tal, começa a ter entendimento, ela pode estar em cima, nessa altura aqui, o pai de lá diz assim, vem, pula, ela pula. Ela pula, ela é filha, ela confia no caráter do seu pai, no caráter da sua mãe. O Espírito Santo nos ensina a confiar com essa confiança de filho. E Jesus prometeu que mandaria o Espírito Santo para não nos deixar órfãos. Eu rogarei ao Pai, João 14:16, Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. Você é templo do Espírito Santo. Se você entregou a vida a Jesus, você é templo do Espírito Santo. Você nunca vai estar sozinho. O meu marido não está dando tanta atenção para mim. O Espírito Santo está esperando você para conversar. Minha esposa está dando... O Espírito Santo está esperando você nas madrugadas para você conversar. Às vezes algumas pessoas param de dar atenção, até provocado mesmo pelo Espírito Santo, porque lá em Tiago diz que o Espírito Santo anseia por nós, e ele tem ciúme de nós. Às vezes a vida da pessoa, o outro se tornou o ídolo, a idolatria dele. Dorme falando mal, acorda falando mal. Dorme pensando na pessoa, acorda pensando na pessoa. Dorme reclamando, acorda reclamando. Esse é o ídolo, você é um idólatra. Procura aí alguém bom para fazer uma imagenzinha de escultura desse marido ou dessa mulher, porque você só está, ou desse menino, sei lá de quem é, que você fala mal. Que você só pensa. Ou da dívida, sei lá, faça uma imagem de escultura e coloca logo no altar, porque a única coisa que está na sua cabeça está tomando o lugar de Deus na sua vida. Está tomando o lugar de Deus na sua vida. Arranca isso. Arranca isso. O Espírito Santo, irmãos, Ele está conosco, Ele habita em nós. Nós somos templo, mas quantas vezes a gente passa o dia inteiro sem trocar uma ideia, não diz nem bom dia, Espírito Santo. Não fala com Ele. Não pergunta para Ele o que responder. Senhor, agora como é que eu respondo? Nós erraríamos menos se perguntássemos e parássemos para ouvir e obedecêssemos, é claro, a voz do Espírito Santo. Erraríamos menos. Faríamos negócios mais acertados se a gente perguntasse, Espírito Santo, posso fazer negócio com essa pessoa? Posso comprar essa coisa? Mas eu tenho que perguntar, você tem dono agora, Ele é Senhor. Aí, onde é que há a libertação? Onde o Espírito Santo é Senhor da sua vida. Ele vai te libertando. Ele vai te conduzindo. O seu marido, a sua esposa, seu filho, sei lá, o político, isso não pode ser o centro da sua vida. Às vezes você fala mais do Lula, do Bolsonaro, do que com o Espírito Santo, irmão. Isso é idolatria. Isso é uma idolatria. Eu estava lendo a palavra essa semana, e Jesus fala para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. E cuidado com o fermento dos herodianos. O fermento dos fariseus é uma aplicação que o Espírito Santo trouxe para a minha mente. O fermento da religiosidade. E o fermento dos herodianos, Herodes era a política da época, o fermento da política. Porque quem gosta de política toda hora tem uma fofoca. Toda hora tem uma coisa, tem gente que não lê mais a Bíblia, tem gente que não ora mais, tem gente que só fala disso, misericórdia. Cantar igual o papagaio da rádio lá em Belo Horizonte, queima ele, Jesus, queima ele, Jesus, até torrar. Para com isso, pelo amor de Jesus. Começa a adorar o Senhor, começa a louvá-lo, começa a engrandecê-lo, vote com consciência, busque a orientação do Espírito Santo na hora que for votar, mas que o seu político não seja o seu criminoso de estimação.
Porque tem gente que não vê defeito nos seus políticos. Ainda não vi um, assim, honesto demais, não. Todos decepcionam. Tem uns que decepcionam mais. Foca em Jesus. Foca em Jesus. Romanos 8,14 vai trazer uma palavra a respeito disso. Ele diz, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu fui a tal lugar, pastor, não vim para a igreja, não sei o que, não sei o que. Você foi guiado pelo Espírito de Deus? Porque o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Não é porque não sei o que. Preguiça. Não foi guiado pelo Espírito de Deus. Não gostei, pastor, que naquele dia você falou assim, você foi guiado pelo Espírito de Deus? Você ainda foi com raiva do pastor? Imagina eu ficar com raiva toda vez que você desobedece. Eu nem ia dormir, irmãos. Não tinha condição de dormir, tinha? É por isso que é assim, quem tiver um problema comigo, venha pegar, que o problema é seu, eu não tenho problema com você. Não tenho. Durmo tranquilo. Eu e Rosângela, a gente aprendeu, a gente ouve as suas histórias, ora, chora com a pessoa, terminou, vamos comer batata, vamos tomar Coca-Cola, vamos fazer uma coisa, Porque eu já orei, era o que eu podia fazer. Quando eu lembrar de novo, oro de novo, mas é o que eu posso fazer. Eu que não vou entrar lá no buraco, lá com a pessoa. A não ser jogar a corda e puxar a pessoa, porque senão vai ser 2 no buraco, gente. Eu preciso estar do lado de fora. Tem gente que tem raiva quando a gente está alegre, porque ele está triste. Meu Deus, vamos para frente aqui. Antes de decidir, irmãos, uma coisa, ore. Peça para o Espírito Santo, guia-me segundo a tua palavra, segundo a vontade de Jesus. Sabe aquelas coisas que você não consegue controlar? A língua da pessoa, não sei o quê, o julgamento de outro. Entrega para Deus, você não consegue controlar. Você não consegue controlar o amanhã, irmão, entrega para Deus, entrega. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém ou não amém? Não tome decisões definitivas em momento de medo, vai dar errado. Não tome decisão no momento que você está com raiva, com ira, com ansiedade, com pressão, vai dar errado. Tome decisão guiado pelo Espírito Santo. Desenvolva raízes profundas. Como é que eu desenvolvo raízes profundas? Vida devocional, tempo a sós com Deus, põe um louvor de manhã cedo. Tenho dificuldade de acordar. Acorda marchando, irmão. O nosso general é Cristo, pelo Senhor. Marchamos, sim, seu exército. Eu tinha um amigo meu que, para ele passar no concurso, ele tinha problema, mas o único na madrugada, mas era o único horário que ele tinha para ler, para estudar. O que ele fazia? Colocava água e botava o pé para poder acordar, botava o pé dentro da água para poder acordar, para poder estudar. Põe o pé dentro d'água para ler a Bíblia, para você acordar, meu filho. Mas faz alguma coisa. Não fique simplesmente focado na sua preguiça, na sua desculpa. Tem um nome lindo para preguiça. Procrastinação. Não, se foi preguiça. É preguiça. Você não fez. Se você não fez o que era para fazer, é o quê? Preguiça, né? Um monte de coisa. Não é procrastinação, não. Vai lá. Não tome decisão diante disso. Desenvolva raízes profundas, vida com Deus, comunhão com a igreja, obediência, prática, meditação bíblica. Lembre-se, fala com o irmão aí, lembre-se. A presença de tempestades não significa a ausência de Deus. Fala de novo que é para ele gravar, eu não pus no slide esse, vamos lá. A presença de tempestades não significa a ausência de Deus. O que a gente faz com as preocupações? 1 de Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado dele, tem cuidado dela, tem cuidado deles, tem cuidado de nós. Amém ou não amém? A palavra de Deus não mente. Terceira decisão. Nós vimos aí a primeira decisão, crer na bondade de Deus. Fala comigo, crer na bondade de Deus. Segunda decisão, fala assim, confiar em Deus, acima das pessoas, acima dos nossos recursos, acima das circunstâncias. Terceira decisão que pode mudar a nossa história, obedecer a Deus pela direção do Espírito Santo. Fala comigo, obedecer a Deus pela direção do Espírito Santo. Sabia que amor a Deus é expressado em obediência? Olha o que Jesus disse, né? João 14,15. Vocês me amam
Se vocês me amam, faz o quê? Guardarão os meus mandamentos. Sabe, irmãos, Adão e Eva receberam a ordem clara, mas eles escolheram seguir outra voz. Fala comigo, outra voz. A desobediência ali, a voz da serpente disse, olha, agora vocês vão ter autonomia, vai ter o próprio negócio de vocês. Foi isso. Mas o que veio de fato? Vergonha, medo, separação e morte. Morte espiritual, morte física, morte eterna. Agora, a obediência, por outro lado, Êxodo, capítulo 20, verso 6, projeta para mim Êxodo 26, diz que, mas ele derrama amor por 1000 gerações sobre aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Sobre 1000 gerações. Olha como é que é a bondade de Deus, como é que é o amor de Deus. A obediência é possível pelo Espírito, não pela força humana. Por isso que em Gálatas 5,16, Paulo vai dizer, andem no Espírito, e jamais satisfarão as obras da carne. Gálatas 5, verso 25, diz, se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. E João 16, 13 diz, quando vier o Espírito da verdade, ele guiará você em toda a verdade. O que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida? Ele quer nos guiar. Mas a gente precisa andar no Espírito. Como é que eu ando no Espírito? Não, é perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu devo responder? Eu devo ir? Eu devo fazer? Presta atenção. Obedecer envolve decisões pequenas e diárias. O que é obedecer? Por exemplo, a direção do Espírito Santo ela é vivida no cotidiano. Como assim? Perdoar quando a carne quer revidar. A direção do Espírito Santo. O que a gente quer? Revidar. O que a gente quer? Murmurar. O que a gente quer? Reclamar. E o que o Espírito quer? Isso é andar no Espírito. Pequenas decisões diárias. Falar a verdade quando mentir parece ser mais fácil. Recusar práticas que desonram a Deus. É no dia a dia. Isso é ouvir a voz do Espírito Santo. Servir a Cristo, servir a igreja, servir os irmãos, mesmo quando ninguém vai bater palma, mesmo quando ninguém vai ver, mesmo quando ninguém vai ter nenhum tipo de reconhecimento. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Ser fiel no casamento. Ninguém vai bater palma por você ser um marido fiel ou você ser uma esposa fiel. Não. Mas isso aqui também é ser guiado no Espírito Santo. Ser fiel aos seus estudos. Não ficar faltando demais às aulas. Porque imagina, você vai ser operado, né, do coração por alguém, um médico, cirurgião. Se você soubesse que ele faltava direto às aulas. Que ele pagou alguém para fazer o trabalho de conclusão. Que ele fumava, não vou falar não. Ou ainda fuma. Eu não ia não. Eu não. Tem uns que parece que está fumando até hoje, mas é sério, eu não ia, é perigoso isso. Ser fiel no trabalho, ser fiel nas finanças. Seja um homem de palavra, seja uma mulher de palavra. Se não deu para pagar, você fala, olha, aconteceu isso, isso, aquilo, me dá mais um tempo aí. Seja leal, seja fiel, fiel. Pedir perdão quando nós erramos, isso é ser conduzido pelo Espírito Santo. Pedir perdão, consertar as coisas. A mulher é mais fera nisso aqui. Na maioria, as mulheres não pedem desculpa, porque parece que elas nunca erram. Elas fazem uma comida gostosa. Isso não é pedir perdão, irmã. Isso não é pedir perdão. Pedir perdão é me perdoe. Engolir o orgulho, reconhecer que errou e pedir perdão.
Ouvi responder, oh aleluia, ouvi responder, aplauda Jesus, deixa eu beber água. Quando você sair daqui, já procura a pizzaria e me chama, que eu vou te dar um conselho. Ouvi responder a voz de Deus com prontidão. Sabe, irmãos, sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Não é só ouvir, tem muita gente ouvindo hoje a palavra. Seja praticante. Seja praticante. Mas se colocar em prática, as coisas mudam. Pergunte a si mesmo, qual área da minha vida o Espírito Santo já tem me chamado à obediência? Eu estou dando um monte de desculpa, um monte de justificativa. Qual área? Não adie, não coloque para depois uma resposta que Deus já deixou clara em sua palavra. Tem coisas que você não precisa pedir conselho para o pastor, para o líder de célula. Você sabe que é errado. Estou orando aqui, que é para mim poder mandar esse cabra ir embora, não sei o que. Você sabe qual é a resposta. Estou orando para Deus me abençoar. Não vai não. Nisso aí ele não abençoa, está errado. Contradiz a palavra dele. Ele não vai abençoar isso aí. Não vai. Se você for, é por teima. Ele pode conceder graça, porque você é teimoso, né? Misericordioso e tal, mas você sabe que está errado. Tem coisa que você não precisa. Por último, além das decisões, o que é que a gente alcança? Quando a gente toma essas decisões que mudam a nossa vida, Cristo é a nossa árvore da vida. Lá no Éden, o pecado afastou o ser humano da árvore da vida. O Senhor Deus, Gênesis 3, 23, 24, lançou fora o homem do jardim do Éden. Mas Deus não abandonou a humanidade. Toda a Bíblia aponta para Cristo. E Cristo veio para restaurar a nossa comunhão com o Pai. Jesus, ele morreu em uma cruz. O que é uma cruz? Uma árvore seca. Fala comigo, uma árvore seca. 1 de Pedro 2,24 diz que ele mesmo carregou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre aquela árvore. Em Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Lá na cruz, Jesus levou a minha culpa, a sua culpa, a nossa vergonha. Jesus levou sobre si a nossa rebeldia, a nossa morte. Aquilo que era instrumento de maldição tornou-se agora para aqueles que depositam sua fé nele um caminho de reconciliação, nos traz de volta ao Pai e nos dá a vida eterna. Jesus é a fonte da vida. Em João 14:6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 10:10 ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele nos chamou para permanecer nele. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ele diz: vocês são os ramos. Quem permanece em mim, conexão, e eu nele, esse dá muito fruto. Esse dá muito fruto. A árvore da vida, em última instância, aponta para uma vida restaurada na presença de Deus por meio de Jesus Cristo. E aqui João tem uma visão lá em Apocalipse, ele revela, no final do primeiro século, Apocalipse 2:7, diz: ao vencedor. Palavras do próprio Jesus que João está escrevendo. Ao vencedor, não é ao perdedor, não é ao que desiste, não é ao que deixa para lá, não é ao que largou, tirou a mão, tirou o pé. Diz: ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Concluindo, nós temos uma decisão diante de duas vozes. Todos os dias nós somos convidados a escolher qual voz nós seguiremos. A voz da serpente, a voz de Satanás,
que semeia dúvida sobre o caráter, sobre a bondade de Deus, que não quer que nós nos lancemos e confiemos plenamente em Deus. É a voz que semeia dúvida, que semeia um espírito de rebeldia, de independência. Baixa um pouquinho, por favor, está dando quase microfonia. E a voz da desobediência. Essa é a primeira voz. Mas há outra voz, que é a voz de Jesus. É a voz que chama a gente para o arrependimento. Todo dia. Mudança de mente. É a voz que chama a gente todo dia para a fé. A fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. É a voz que nos chama a confiar. É a voz que nos lança à vida em Cristo Jesus. Deus não nos trata como escravos. Ele nos chama de filhos. E Ele nos dá a dignidade de responder ao amor dEle, revelado em Cristo Jesus. Em João 1,12, diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se alguém precisa ser feito filho de Deus, é porque ainda não é apenas criatura. E hoje, eu tenho um apelo para fazer para você. Se você ainda não confessou publicamente a Jesus como seu Salvador, como Senhor, o seu dono da sua vida, você precisa confessar isso com a boca. E você precisa crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque é assim que você é salvo. Isso está escrito em Romanos 10, versos 9 e 10. Não deixe para amanhã. Como dizia o hino do cantor cristão, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ele quer salvar você. Hoje o Espírito Santo convida você a tomar 3 decisões. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração, como sinal de alguém que realmente está refletindo sobre aquilo que está sendo ensinado esta noite. A primeira decisão é: eu escolho crer na bondade de Deus que foi revelada em Jesus. Fala para Ele que você escolhe crer na bondade de Deus revelada em Cristo Jesus. A segunda escolha é confiar a sua vida, o seu futuro, as suas lutas e dificuldades ao Senhor. Eu não sei como você entrou aqui, mas está na hora de fato de você confiar a sua vida ao Senhor. Está na hora de você confiar o seu futuro, tudo em você, confiar ao Senhor. E a terceira escolha é escolher obedecer a palavra de Deus, andar na direção do Espírito Santo. Escolhe hoje. Josué, no final do seu ministério, Josué 24:15, ele diz: escolham hoje a quem vocês irão servir. Eu e a minha casa já fizemos a escolha. Serviremos ao Senhor. Sabe, eu quero fazer uma oração breve com você. Ore após mim. Senhor Jesus, eu reconheço que por muitas vezes eu ouvi a voz do medo, eu ouvi a voz do orgulho, eu ouvi a voz da incredulidade. Perdoa-me, Senhor Jesus, por desconfiar da Tua bondade, por tentar conduzir a minha vida longe da Tua vontade. Hoje eu escolho crer em Ti. Hoje eu escolho confiar em Ti. Hoje eu escolho obedecer a Tua palavra. Fala bem forte: Espírito Santo, Deus Espírito Santo, guia-me todos os dias, fortalece-me contra a tentação e produz em mim o caráter de Cristo. Eu quero permanecer em Jesus. Eu quero receber a sua vida. E eu quero dar frutos para a glória de Deus.
Em nome de Jesus. Amém. Ainda continue com seus olhos fechados, cabeças curvadas. Há alguém entre nós que nunca tomou a sua decisão ao lado de Jesus, mas hoje quer entregar a sua vida a Jesus, quer confessá-lo como seu Salvador, quer confessá-lo como Senhor da sua vida? Há alguém entre nós? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Dá um sinal com a sua mão, eu quero orar com você. Alguém que quer se reconciliar com Jesus? Talvez está longe dos caminhos do Senhor, estava desigrejado, estava procurando uma igreja, assim, encontrei a minha igreja, eu quero me firmar, quero me aliançar com Cristo aqui. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele? Levanta a sua mão. Amém. Vem. Mais alguém quer renovar a sua aliança com Jesus? Olha, eu preciso renovar minha aliança com Jesus. Eu preciso ir para a presença do Senhor. Amém. Aplaude Jesus pela vida deles. Alguém mais? Jesus está chamando hoje. Jesus está chamando você hoje. Alguém mais? Hoje eu quero renovar minha aliança com Jesus. Eu quero renovar minha aliança com Jesus. Eu quero entregar aqueles que querem entregar. Entrega hoje. Em nome de Jesus. Ore com eles. Pergunta para eles sobre a decisão deles. Ora com eles agora. Agora você, meu irmão, se essa palavra fez diferença na sua vida e existe qualquer decisão na sua vida que você tomou hoje, diante da palavra, fique de pé aí no seu lugar. Amém. 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 Nós somos uma igreja que responde a palavra. Nós somos uma igreja que todo dia quer melhorar. Que todo dia quer estar mais próximo do Senhor. Tem mais gente chegando. Aplaude Jesus pela vida deles. Conversa com ela, veja qual a decisão. Ora, ministra a bênção do Senhor sobre a vida deles em nome de Jesus. Agora nós vamos encerrar orando por você que está com um problema, está com uma situação de assim, hoje eu vou lá na igreja, porque Deus vai falar comigo, mas tem algo que Deus também vai fazer na minha vida. Eu saí de casa, eu sei que Deus está lá.